Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal que nos acompanha de casa. Vamos dando início, então, a mais uma das nossas atividades aqui da instituição, de exposição do Evangelho segundo o Espiritismo e de passes. No capítulo de hoje, o José vai expor para nós os bem-aventurados, os que têm puro coração. É o capítulo 8º do Evangelho. Já de antemão, eu peço a vocês que, se vocês gostam da atividade, se vocês acompanham, se vocês têm nos acompanhado, procurem se inscrever no canal, divulgar, dar o feedback de vocês, para que essa atividade, esses ensinamentos cheguem a mais pessoas. As plataformas midiáticas hoje exigem isso, né, para maior divulgação. Então a gente não ganha nada com isso monetariamente falando, é só simplesmente pelo fato de divulgar melhor um conteúdo sério a respeito da doutrina espírita, tá? Então que a gente possa silenciar um pouco os nossos corações, que a gente consiga estar um pouco mais aberto para o que vai ser dito aqui hoje, dando esse estado de maior flexibilidade, se enxergando mais em essência, não tanto preso ainda às aparências, que a gente vai precisar desse trabalho interno de autoconhecimento para construirmos novas criaturas mais equilibradas. Então, que todos nós tenhamos o maior aproveitamento possível na noite de hoje. Boa noite a todos vocês que estão aqui. Boa noite ao pessoal que nos acompanha regularmente. Bom, antes de entrar no assunto propriamente dito, vamos pensar um pouco por que tudo isso que a gente faz é feito. Qual é a intenção de se fazer tudo isso? A gente normalmente vem no centro espírita, na maioria das vezes por problema, e quando não é por problema, ainda assim a gente está preso a determinada ideia, que é a formação religiosa tradicional, em todas as suas vertentes, tem nos formado a maneira de pensar e, consequentemente, de agir. Tá? A finalidade da doutrina espírita é fazer compreender o Evangelho na sua essência e na sua pureza. O capítulo de hoje, falado por alguém que não era cristão, Mahatma Gandhi não era cristão, ele dizia que se todos os livros do mundo fossem perdidos, e se nós tivéssemos o Sermão do Monte, que é conhecido pelo Sermão da Montanha, mas era um monte, era pequenininho, né? Jesus sobe no monte para poder falar para a multidão. Ele sobe várias vezes para falar para a multidão, ele sobe em vários lugares. Uma outra vez ele está na praia, ele sobe num barco, que é para poder ser escutado, ser visto. Então, ele está falando a respeito dos problemas humanos. E ele fala da aventura, que é a felicidade, que esses problemas humanos estão nos encaminhando, através do chamamento que eles fazem, para um processo de transformação. Então, o Evangelho é um código explicativo a respeito da dinâmica da evolução. E Jesus utilizava a palavra perfeição para intitular para o hebreu, que não conhecia nessa época, não tinha sentido usar uma palavra que nem existia, mas que representava a dinâmica de crescimento no sentido mais pleno dos seres. Tá? Então, o Sermão do Monte é uma situação em que ele faz isso. O que tem a ver com o que eu abri falando nessa noite aqui? Normalmente, a gente vem buscar soluções prontas nas coisas, né? Parece que as coisas não dependem de mim, parece que depende de terceiros. A gente sempre buscou intermediários para resolver as nossas situações. Foram os sacerdotes de todos os tipos, né? Os religiosos de todos os tipos, os espíritos em todas as épocas também, ainda hoje. A gente vem num centro espírita, muitas vezes, querendo que um médium encontre alguma coisa e nos diga
para resolver as nossas questões. E a proposta de Jesus nos seus ensinamentos diários era explicar como as coisas eram, por que elas eram, o que elas objetivavam. E falava da relação, que é muito comum, né? A gente ouve muito falar, quem está dentro do meio espírita, de causa e efeito. Existe um efeito que é decorrente da causa que a gera. Essa causa somos nós. Nós somos as causas de todas as coisas. Somos as causas da nossa felicidade, também somos as causas das nossas infelicidades. Por isso que ele falava que semeadura era livre. Semear é o ato de plantar. Eu planto o que eu quiser, mas eu vou colher o que eu planto. Se eu plantar banana, nasce banana. Não nasce laranja, não nasce figo. Vocês vão dizer, está falando uma verdade. Mas o que eu planto nas minhas ações? O que as minhas ações, as minhas escolhas espelham? O meu eu, o que eu sou. Como eu penso, como eu sinto, como eu ajo. E eu vou colher a natureza disso. Porque, em primeiro lugar, essa plantada é dentro de mim. A raiz está dentro de mim. O que é determinante para fora é consequência daquilo que eu tenho, porque eu sou. E o grande problema do que eu sou é reconhecer e enxergar o que eu sou. Tanto é que no Livro dos Espíritos, na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, o Livro dos Espíritos é a base da doutrina espírita. Lá é dito por Santo Agostinho que a finalidade do Livro dos Espíritos é fazer a gente se conhecer. É sinal que a gente não se conhece. Não haveria necessidade de criar todo um processo, e o Livro dos Espíritos é um livro que abarca praticamente todas as situações da vida, ele é feito de forma de perguntas e respostas, mas ele trata de todos os tipos de assunto. Para nos dar uma ideia, um entendimento de por que as coisas são da maneira que são, inclusive das nossas próprias atitudes. Então, na medida que a gente vai estudando a doutrina espírita, a gente vai entendendo o Evangelho. Por isso que a gente consegue pegar o Evangelho, que está aqui num livro que tem por título o Evangelho segundo a visão espírita. Porque normalmente a gente nunca conseguiu entender o Evangelho. Primeiro, os processos religiosos não são dessa forma. Eles são unilaterais. Existem homilias que criam dogmas, ou seja, artigos de fé. É assim e não é discutível. Muito pelo contrário, é discutível. Porque se não é discutível, não é compreensível. A discussão, ela encerra dúvidas. Alguém argumenta porque não concordou, porque não compreendeu. Então a natureza da explicação tem que ser suficiente para convencer esse alguém dentro das suas mais diversas perquisições a respeito de tudo. Então as pessoas chegam no centro espírita, a gente tem trabalhos de estudo da doutrina espírita, elas têm ideias. Elas acham coisas. Elas têm determinadas formações por achismo. Por ser uma doutrina filosófica, ela tem por natureza a reflexão, a argumentação sustentada em todos os progressos estabelecidos pelos conceitos desenvolvidos pelas pesquisas feitas pela criatura humana dentro do tempo. Ela não entra em choque com a ciência. Muito pelo contrário. Ela corrobora com a ciência. A gente vê coisas dentro do Livro dos Espíritos, e quando ele foi feito, a primeira versão é de 1857, a segunda, que é essa que nós utilizamos, é de 1860, nunca mais foi alterada. Nós vemos questões ali dentro que são contempladas na atualidade por questões de análise de física, de mecânica quântica, que estão contempladas ali dentro. São conceitos contidos ali que hoje a ciência comprova. Reais, efetivos. Mostrando que essas informações precediam o entendimento, o conhecimento humano, mas formariam um lastro dentro do tempo, da mesma maneira que Jesus fez parábola. Ele coloca dentro da parábola uma forma direta que é facilmente compreensível e uma forma subjetiva. Então a gente consegue entender parte das parábolas, e parte das parábolas ele não entendia, porque não havia o chaveamento de todas essas descobertas, todos esses entendimentos. Como é que Jesus ia falar de átomos, né? Da ideia de um universo que se expande sem parar, criando constantemente, por um hebreu que olhava para o céu e achava que eram pigmentos fixados no teto? Não tinha como.
Então tinha que ter tempo, desenvolvimento para eu ter o conhecimento. E mais, isso não poderia ser contemplar alguns em determinado tempo, mas teria que contemplar todos em todos os tempos. Isso é uma maneira de fazer isso. Se nós voltarmos constantemente num processo contínuo de herança sobre nós mesmos e de acréscimos por novas formações. Por isso é que existe a tal da pluralidade das existências, as tais de muitas vidas. Existe o processo que nos traz de volta à estrutura material, física, que é a tal de reencarnação. Existe o processo que nos tira dela num período de autoavaliação que se chama desencarnação. Então o processo é feito dessa maneira: uma etapa desencarnada, fora da matéria mais densa, e uma etapa dentro da matéria mais densa. Para que a gente tenha condições de, com esses progressos, ir aprendendo e desmistificando. Vocês notem, por exemplo, quantas arbitrariedades foram feitas no planeta durante toda a Idade Média, trucidando a ciência em desenvolvimento. Copérnico, Galileu, quantos foram condenados à fogueira porque falaram a verdade? Isso atrasou o nosso entendimento. Isso criou esses processos religiosos tradicionais que nos fecharam a possibilidade de desenvolvimento. Isso está sendo tudo resgatado. E não só eles. Lá os pais da igreja já falavam dessas coisas todas. Porque, na realidade, as coisas não tinham esse modelo que nós conhecemos hoje. Eram de uma outra maneira. Ao longo do tempo, essas adulterações foram criando distorções. Por que eu estou falando tudo isso? Porque se eu disser para vocês a frase e perguntar para vocês assim, me expliquem, eu tenho certeza que nenhum de vocês vai me explicar. E ela é simples. A frase título de hoje: bem-aventurados que têm puro coração, porquanto verão a Deus. É uma afirmativa de Jesus. O que é isso? Explique-me, como que alguém que é puro de coração consegue ver a Deus? E ele faz uma analogia, depois ele cria uma segunda parábola, fazendo uma comparativa com a espontaneidade das crianças. Então isso nos faz pensar. Isso nos faz pensar. Como é uma criança na primeira etapa da infância, quando ela não está contaminada ainda pela relação social? O que é relação social? Quando eu me insiro na sociedade, crianças fazem isso. São manipuladas por outras crianças. A gente vê isso como nunca nos colégios hoje. Isso existe para chuchu. O tal de bullying, que tanto se ouve falar, é a contaminação da influência do adulto sobre a criança que influencia a outra criança. E quanta distorção isso cria. Então, quando ela não está nessa fase, que ela é genuinamente apenas ela, tudo ela quer saber por quê. Ela é de bem com a vida. Depois, quando começa a entrar nessa fase, os pendores naturais das suas características começam a vir e vem o choque com os demais, que é a segunda infância, o que acontece? Começa a haver toda uma distorção, uma série de crises. Ela começa a ver sob um prisma amargo, ela começa a competir. E aí começa a base da injustiça social e dos conflitos dos seres. Já trazem conflitos e são alimentados, são aumentados por essa situação. E se vocês pensarem o que eu estou dizendo para vocês, é a pura realidade. Quem tem criança, diretamente tem filho pequeno ou não tem neto, sabe que isso acontece. Isso é real. Como isso é problemático no nosso mundo? Quando Jesus estava falando disso, ele estava falando, a vida é harmônica. Tudo funciona como deve funcionar. Vocês notam, se a gente sair na frente e olhar lá para o céu, tem bilhões de estrelas com trilhões de planetas. Tudo funciona certinho. Eles estão em órbita concêntrica, ninguém bate em ninguém. Alguns terminam, outros nascem. Esse mecanismo dinâmico de perfeição existe desde todos os tempos. Se nós olharmos o dia a dia para a natureza, para as coisas, se nós olharmos a chuva, o temporal que destrói, mas depois vem a bonança que gera a recuperação, nós vamos ver que nós aprendemos com as coisas. Nós somos forçados a nos modificar. Então notem que existe dentro da natureza, apesar do caos aparente em determinado momento, um objetivo.
E tudo tende ao equilíbrio, tudo é harmônico, tudo se ajusta. Inclusive nós, os seres, que em determinado momento estamos desarmonizados conosco, e quando estamos desarmonizados conosco, nos desarmonizamos com os demais, nós temos conflitos, nós temos dificuldades, nós temos complexos. Então, o que a gente faz quando tem todas essas coisas? A gente tenta sobreviver. E a regra da sociedade é competição. Ganho, destaque. A nossa sociedade é feita assim. Se nós olharmos as ferramentas de mídia, essas que todo mundo tem, Instagram, Facebook, o que tem dentro dessas páginas? Demonstração de ganho, de destaque, de pujança. Porque senão eu me sinto um nada. Eu não tenho convicção, então eu me sinto desse tamanho. Então eu preciso do amém dos outros. Mas não é só isso, eu tenho que ter uma casa bonita, um carro melhor, eu tenho que estar trocando de carro, eu tenho que vestir roupa de determinada marca. Se eu não posso, porque eu moro num bairro pobre, eu vou usar a melhor que eu possa adquirir, mas vou competir. Isso é real. Isso acontece. Por que que é assim? Porque nós somos seres inseguros, nós não temos certeza de nada. Chega ao ponto que a gente quer ser dono dos outros. A gente quer mandar, submeter, a gente quer obrigar a ser amado, tamanha carência que nós somos portadores. Quando São Francisco diz, é preferível dar do que receber, e Jesus falava que quem dava, dava da abundância do seu coração, ele dizia com clareza, quem dá tem para dar. Está realizado, não é mesquinho, não teme, não é inseguro, não vive na dúvida do amanhã. Ele é feliz. É tão feliz que consegue distender a felicidade para os outros. Vai na direção dos outros. A gente aprende dentro do Livro dos Espíritos uma parte que fala sobre os flagelos destruidores, que são essas coisas que acontecem, terremotos, epidemias. Lá é perguntado por que que isso existe, por que que Deus permite que essas coisas existem. E lá os Espíritos respondem, primeiro porque é de renovação, renova constantemente a estrutura do ambiente, remodela, refaz, atinge os seres e fala-os pensar na sua finitude material, desenvolvendo em consequência disso solidariedade. Vocês se lembram das enchentes no estado aqui? As pessoas se arriscavam, entravam dentro d'água para ajudar os outros, para buscar as coisas. Ali todo mundo era solidário, ninguém era esquerda ou direita. Ninguém era pró de A ou de B. Porque estava todo mundo dentro de um caos. Todo mundo se arriscava, todo mundo ajudava. Então, naquele momento, essas diferenças todas caem para segundo plano, porque elas são, na realidade, segundo plano. Mas nós precisamos periodicamente nos lembrar disso, porque nos esquecemos. Vocês se lembram que quando teve a Covid, ninguém saía de casa, todo mundo tinha medo de morrer? Quem tem medo da Covid hoje? 1%? Então pensem. Pensem. Eu estou falando algum absurdo? Algum fato fantasioso? Ou eu estou falando a realidade nua e crua para vocês? Naquele período, as coisas todas pararam um pouco. O mundo parou. Mas já estamos em guerra de novo, já estamos em competição. Já tem droga espalhada para tudo que é lado, um mecanismo, um comércio. Não é só na Venezuela que está acontecendo. Aqui no Brasil, 26% da população brasileira é controlado por tráfico. Em Rio Grande tem isso. Em Rio Grande tem essas coisas. Não é fora de Rio Grande. Rio Grande tem os bairros de periferia. O controle de gás em Rio Grande é feito por tráfico. Por isso que o nosso gás aqui custa R$150, em Pelota custa 90. Isso é claro. Eu estou dizendo para vocês, todo mundo sabe disso. Então, esses são os dramas do mundo atual. Agora, olhem se uma criança pequenininha, de 1 ano, que corre feliz, de braço aberto, que tu quer saber
tem esse coração manchado por essas coisas? Não tem. Mas vai ser contaminada por esse meio. Vai se formar dessa maneira, vai ser incentivada. Se a gente tem mais condições, bota no colégio mais caro. Mais competição tem dentro do colégio mais caro. Tem. Mais disputa. O que se aprende com isso? Infelicidade. O que aprende é infelicidade. A gente não consegue manter essas coisas, ou se consegue à custa de alguém, ou sacrificando alguém, ou com uma insegurança enorme, ou com uma competição tamanho de um bonde. No Livro dos Espíritos fala, e o Chico Xavier tornou isso uma coisa universal. Diz que o homem mais feliz é o homem que tem menos necessidades. E é verdade. Tem menos necessidade, tem menos preocupação. Não tem gastrite, não tem problema cardíaco, não tem problema emocional, mental, não tem. Está melhor dentro do dia a dia. Não tem cobrança em casa. E vive melhor. Então notem que essa pureza, que aqueles que são portadores, que não se deixam contaminar por essas coisas, que abdicam delas, nosso Chico Xavier, não, uma pessoa com 3º ano do ensino fundamental, pobre, ganhava um salário de funcionário público de 3º escalão, juntava o dinheirinho para ir lá embaixo da ponte, onde moravam os indigentes da sua zona, para dar para eles, para minimizar, litigar o sofrimento, porque doía no coração dele fazer isso. Ver essas coisas todas. Por isso que a gente trabalha num centro espírita, ensinando as pessoas a ter um pouco de abnegação, a dar o seu tempo. Nós fizemos obra, nós construímos, nós fizemos mocotó. Sabe para quê? Não é só para, na realidade, construir uma casa para ajudar os caras de rua. Mas é para ensinar quem está aqui dentro, que é o maior carente. Que tem que aprender a mexer na dureza do seu coração, a dar o seu tempo, a dar sua boa vontade, a dar o seu carinho. Para aquele que está lá na rua, porque faliu perante a si mesmo dentro da sociedade, entrou em conflito. Então não é só dar comida, é resgatar perspectivas. Porque para nós eles são espíritos imortais. Não vamos conseguir solucionar todas as questões materiais, mas não queremos que eles morram envenenados, sem perspectiva, porque a gente sabe o que acontece no pós-morte. A gente lida com pós-morte. E não é dessa forma fantasiosa que vocês ouvem falar. Não é, não. Um médium é um intermediário, é alguém que simplesmente espelha uma personalidade. E essa personalidade me mostra, pelas suas características, o estado em que se encontra. É um ser humano morto, mas é um ser humano. Com as suas pendências, com os seus conflitos, com as suas dificuldades. É isso que a gente vê em trabalho sério, sem fantasia. Não é luta do bem contra o mal, não é Grenal. Na realidade, é ajuda para que os seres mudem, compreendam e se transformem. As amarguras, as decepções da vida são carregadas para o pós-morte, formando a sociedade pós-morte doente, em conflito, dominadora. A mesma coisa que a gente tem quando está encarnado, tem depois de morto. Por isso vocês vão entender o que é o mal. São pessoas frustradas, que querem ser donas, controlar, poder. Mesma coisa que tem aqui. Num outro tipo de escala, mas é a mesma coisa. O que vocês acham que é um espírito elevado? Um espírito que chamam de luz? É uma criatura que galgou, que conquistou a própria liberdade interna, o próprio entendimento, a própria grandeza. Ele tem o entendimento dessas coisas todas. Se libertou dessa visão mesquinha e estreita que a gente desenvolve, infelizmente, dentro da vida. E que a gente só muda quando a gente recebe um cartão amarelo. Tô doente, vou morrer. A partir disso, muda as perspectivas. O que mais acontece aqui é isso. Ou pessoas chegando extremamente desequilibradas internamente. Separações, conflitos, divisões de todas as ordens. Dor. Dor cumprindo o papel de fazer pensar.
Bendita dor. Vocês vão dizer que horror. Não, bendita dor. Ela muda. Ela faz nós ser sensível e olhar o que a gente nunca olha. Mas a vida faz isso. E a vida é a expressão de Deus. Então, estás dizendo que Deus castiga? Não, eu estou dizendo que Deus permite que cada um colha o que semeia. De que maneira? Para quê? Para aprender. Quem é a maior vítima disso? Eu. Eu estou mantendo o desequilíbrio dentro de mim. Vocês já ouviram falar, né? Quando te baterem numa face, dai a outra. Que besteira isso. Isso é uma relação de reciprocidade. O que é mais difícil de fazer? Isso, dá face. O ego diz assim, quando eu sou agredido, eu vou reagir, eu vou fazer. Eu sou igualzinho a quem me agride. Igual. Tem a mesma tipo de temperança, tem pavio curto, tenho limitações, sou irritado, sofro. Quantos vocês conhecem que dão a outra face? 1 ou 2? Então é mais difícil. Notem quem faz isso, que maneira que ele é. Como ele é. Veja se ele tem mais vantagem no final das contas ou não. Perante a sociedade vai dizer, ele é isso, ele é aquilo, ele é aquele outro. Ele é um zero à esquerda, é um Zé. Jesus disse que os últimos serão os primeiros serão os últimos. Está falando das critérios humanos. Esse pessoal todo que morre e não sai daqui da volta, são os primeiros do mundo que continuam sendo os últimos do mundo espiritual. Estão em que níveis? Não sai daqui da volta, a tal da crosta. Estão mortos e não param de se meter na vida dos encarnados. Sabe por quê? Porque são cheios de ilusões, de fantasias. Cheios de necessidades sensoriais. Eles atuam. Se eu sou preso nas coisas daqui, quando eu morro, eu não saio daqui. Vejam que horror que é isso. Eu não consigo sair da crosta do planeta. Aí vocês veem, Helena, a gente pensa que é ficção, né? Vê no livro, passou na televisão, no cinema lá, o planeta no fundo parece estar em órbita. O que aquilo ali mostra? O distanciamento cada vez maior das coisas daqui. As tais colônias espirituais são centros de adaptação dos seres que vão aprendendo e entendendo o que a vida é. Notem como isso é necessário. Como é necessário. Notem que nós estamos tão encharcados desse tipo de coisa que a gente não consegue se libertar disso. Então, para nós, essas bem-aventuranças aparentemente não fazem muito sentido. Mas fazem sim. Esperem. Deem um tempo ao tempo. Esperem o final da vida. Esperem quando as crises reais chegarem. Esperem o pós-morte. Cada um vai colher os horrores que semeou dentro de si. Entenda uma coisa, não existe castigo, mas existe construção. O ser tem uma capacidade de construção enorme. Pensem assim, ó, quando a gente idealiza qualquer coisa, quando a gente quer fazer uma casa, essa casa nasce primeiro lá dentro, na cabeça, nas ideias. Depois a gente bota no papel, a gente desenha, e depois vai para as mãos. E os cérebros que controlam essas mãos, tijolo por tijolo, vão montando e vão dando forma. Mas tudo começou num plano ideal do pensamento. Porque tudo funciona assim. Quando a gente morre, não precisa mais de braço físico, não precisa mais de um corpo. O pensamento consegue atuar numa matéria que é mais dúctil, mais maleável. Não é invenção de espírita. A gente, aprendendo com a mecânica quântica, a gente vê essas coisas todas. Essa matéria reage às impulsões que são colocadas sobre ela e criam os ambientes que refletem o psiquismo de quem as modela. Por isso que vocês veem uma colônia espiritual com prédios de cristal, coisa. São as idealizações dos seus membros. E vocês veem lá nos vales de dor, os arquétipos ditos pela psicologia dos conflitos, das formas que nós vamos trazendo ao longo dos tempos. Não tem nada de ação divina direta, tem da criatura, construindo aquilo que reflete a sua natureza. Dor
ou libertação. Dor que leva também para a libertação. Então notem, que o coração que enxerga as coisas como realmente elas são, o coração que é puro, que não foi manchado pela distorção da ignorância e da incompreensão, esse sempre tem perspectiva. Por isso que vejam, por que um homem, como repito o Chico, que era doente, tinha uma série de doenças, era frágil fisicamente, chegou aos 97 anos de idade, com má formação, uma família pobre, ganhando pouco, escreveu quase 500 livros, não ganhou um centavo. Todos os livros foram doados em prol de atividades assistenciais. Mas o mais importante, esses livros é que nos ensinaram, nos fizeram pensar no detalhamento do livro dos Espíritos, nos fizeram compreender o livro dos Espíritos, nos ensinaram a estar aqui dentro, não preocupado com nada que está aí fora, de nenhuma maneira. Nós vivemos na mesma sociedade que vocês, de uma outra maneira, com uma outra característica. Temos as mesmas doenças, as mesmas dificuldades, os mesmos tratamentos, porém a relação com as coisas é de uma outra ordem, de uma outra maneira. Então, a gente vai tendo o benefício de aprender a se libertar em vida dessas injunções todas, para que não tenha que colher na morte o entendimento que nós não quisemos fazer. É isso que a gente vê no fenômeno mediúnico, das alterações de uma moça como a diretora do trabalho, que trabalha um trabalho de alta remuneração, de alto nível na sociedade social nossa, trabalha no Ministério Público Federal, mas aqui é um médium, que é veículo de socorro à dor e conflito, e se nivela a qualquer um. Alguém que vem aqui é um pedreiro. Aí a grandeza da vida. Aí a grandeza de todas as coisas. O nivelamento do entendimento e do progresso é das luzes do esforço. Não é da cultura transitória humana, que é efêmera e passa. Eu poderia dizer isso tudo para vocês, todo dia está falando que é recalcado. Não, eu sou engenheiro. E eu aprendi que isso é secundário. Na minha vida isso serviu para desenvolver a minha capacidade de pensar. Mas perante tudo isso, o que isso é? Nada. Simplesmente não é nada. Porque as técnicas que eu aprendi daqui a 50 anos vão entrar por terra, vão ter outras melhores, mais desenvolvidas, com outros conhecimentos. Mas a aptidão mental que me proporcionou e me facilitou o entendimento dessa doutrina libertadora, isso não tem preço. Isso não vai morrer, isso vai comigo. Isso é uma aptidão que eu não perco nunca mais. Como dizia Jesus, a ferrugem não come nem as traças. Não perde nunca mais. Isso é meu, é conquista minha. Porque eu me dediquei para isso. Isso serve para qualquer um de vocês. Isso serve para ilustrar por que existe um Chico Xavier, um terceiro ano do ensino fundamental, escrevendo livros como Evolução em Dois Mundos, e quem lê e tem formação em biologia, em química, cai sentado. Para vocês que não leram, leiam. Vocês vão ver o que eu estou falando para vocês. Nos faz parar para pensar. Muito. Muito mesmo. Que é muito além da gente entrar no centro espírita e tomar um passe. Não pense que a gente faz trabalho de estudo no centro espírita para ter adepto. Não tem adepto. E mesmo sem adepto é de atividade espírita. No Brasil tem de 3 a 4 milhões de espíritas. Um bandista deve ter 15 milhões ou mais. Por quê? Porque ela prega a transformação efetiva e real dos seres. Não adianta ter formato, não adianta mudar de voto, não adianta botar casaco branco, não adianta nada disso. Não resolve nada. Não adianta eu pedir para o santo, para o espírito, para quem quiser resolver, porque eu sei que não vai resolver por mim. Se eu não mudar, vai continuar como é. É assim que funciona.
É assim, nada mais justo do que isso. Nada melhor do que isso. Nada melhor do que eu entender que eu sou a causa, mas eu sou a solução. Eu sou a perspectiva de mim mesmo. Eu posso me transformar, eu posso evoluir, eu posso me libertar de todas essas coisas do mundo. E quando eu morrer, eu não vou ficar chumbado aqui, não vou ficar com medo do que vai acontecer com meus filhos. Eu vou entender que Deus é melhor do que qualquer criatura e dá para o meu filho, como disse Jesus, não uma pedra, não uma serpente, mas os bens verdadeiros que vão educá-lo, transformá-lo para melhor e não corrompê-lo. Quando a gente cai nesse estado de entendimento, as dificuldades e a dor deixam de nos atingir. Nós entendemos o porquê dela, nós convivemos com ela, nós a aceitamos de forma resignada, não prostrada, mas resignada. Porque a gente entende que ela cumpre um papel e quando esse papel for atingido, ela desaparece. É a tal de cura que todo mundo quer, biológica, mental, emocional, seja do que for. Cumpre a função educativa, corretiva, transformativa. Aí vocês vão entender por que existe um Chico Xavier e existe um Hitler. Que um dia esse Hitler vai ser um Chico Xavier, por mais que vocês não acreditem. Deus não fez ninguém para ser uma negação. Por isso que não existem demônios. Existem criaturas que se comportam transitoriamente como tal, que acreditam nessas fábulas que mesmo criaram, das suas fantasias, da ignorância, da não compreensão, que vem lá dos tempos imemoriais de 4.000 anos atrás. Ainda hoje tem espíritos assim. Mas o que a gente faz? A gente briga com eles? Jamais. Jamais. Nós educamos. Não pela palavra, pelo exemplo. O exemplo cala profundo, porque o exemplo é irrefutável. Se o Espírito me dizer alguma coisa, eu vou dizer para ele, vem, convive comigo, anda comigo todos os dias. E tu vais ver se tu tens razão ou se eu tenho razão. Quem não tem o rabo preso, como dizia a minha mãe, não teme. Então, isso é um tribunal interno, meu comigo. Não diz respeito a mais ninguém. Eu comigo mesmo. E não existe censor maior do que eu perante a mim. O mundo não vai compreender, como dizia Jesus, não vai mesmo. Não vai, vai entender o capítulo da semana passada. Bem-aventurados pobres de espírito, humilde. Pessoas querem ser humildes. Elas são tão carentes, tão frustradas, que elas trabalham para modular o corpo, para os outros achar bonito. Elas compram coisas para os outros ver. Elas vivem uma segurança constante. Tem que se produzir todos os dias. Tem medo de envelhecer. Tem medo de ter ruga. Tem. Mas quem vai fugir disso? Eu pergunto para vocês. Quem? Vocês querem saber porque as pessoas são infelizes? Porque elas não aceitam a vida. Mas a vida se processa sempre. E nos educa. E vai nos educar sempre. Ou o capítulo da semana que vem. Bem-aventurados, os brandos e pacíficos. Pacífica que tem paz, gera paz. Não entra em atrito. Ele vê o problema do outro como um conflito interno. Ele busca a solução. Por isso que ele produz paz. Ele tem paz dentro de si. Ele não é egoísta, não é mesquinho. O drama do outro passa a ser o dele. Ele é solidário, realmente de verdade. E o brando, que não cultua a personalidade, é abrandado. Não tem essa necessidade de projeção, de destaque o tempo inteiro. Vocês estão me entendendo? Isso dá uma segurança interna enorme. Não depende de nada nem de ninguém em nenhum tempo. Ele sabe o que é. Ele vive coerentemente dentro da vida. Olhem os exemplos que nós temos dentro. Nós estamos falando de um indivíduo que foi um carpinteiro. Há 2.000 anos atrás, não foi um filósofo grego, não foi um tribuno romano. Nós estamos falando de um carpinteiro que nos deixou coisas que recém agora nós estamos começando a entender. A recém agora. Falando em entender, não estou dizendo em praticar. A gente primeiro entende para entrar em conflito com o entendimento e ter a necessidade pelo conflito de ser aquilo.
Quando o conflito se instaura dentro de nós temos necessidade de transformação. Não pelos outros, mas por nós mesmos. Aí vocês vão entender como é que as pessoas se transformam mesmo. Porque elas entenderam, sentiram, não suportam mais aquela maneira de ser, se vigiam e se tornam outras criaturas. Não tem nada a ver com troca, que eu vou para a colônia espiritual, que eu vou para o céu, que eu vou para um rio de vinho se eu sou muçulmano. Não tem nada disso. Então, figuras de agrados humanos das fantasias que nós sempre nutrimos. Vocês estão me entendendo? Então nós temos que começar a pensar um pouco mais, porque Espiritismo é isso. Espiritismo é dinâmico, é forte. É o livro dos Espíritos. O que eu estou falando para vocês, está tudo dentro do livro dos Espíritos. Não é invenção da minha cabeça. Não é o que eu acho. Por isso que a gente estuda aqui sempre o livro dos Espíritos e traz para todo mundo essa condição. Vocês que vão tomar passe, lembre-se, vocês vão sentar lá, a gente nunca disse para vocês assim, ó, eleve o pensamento a Deus, por causa do título de hoje. Deus não é humano, não tem uma forma. Não tem um agrado de um entabulado de palavras que ele vai se sentir lisonjeado. Não tem essas características nenhuma. É o Criador do universo que rege tudo. Então, como é que a gente se liga a Deus? Se ligando à natureza da obra, à harmonia, ao equilíbrio. Sejamos nós o espelho do equilíbrio que a vida propõe. Sejamos nós. Conosco para dentro de nós mesmos e para com os demais. O que nasce disso? Um sujeito mais realizado, menos frustrado, um mundo mais harmônico, uma sociedade mais justa. Ninguém vai explorar ninguém, ninguém vai coagir ninguém, não vai mais existir esse tipo de coisa. Então, vamos chegar nisso? Vamos! Por quê? Porque nós não morremos, nascemos. Quer saber que alguém nasce na África, lá morrendo de não ter soro caseiro? Pensem nisso, morre de inanição. Hoje, nesse momento. Quantidade de crianças morrem nesse momento lá na África. Quem são essas criaturas? Anjos abandonados por Deus ou colonizadores espanhóis, nazistas, não é? Fascista de todos os tipos, se fala tanto disso, que renascem em condições precárias para que voluntários, como por exemplo lá os Médicos Sem Fronteiras, ou criaturas que dão de si carinho e vão tocar esses corações duros e vão morrer, mas vão levar essa mensagem de transformação. Vão renascer de uma outra maneira. Corpos perecem, espíritos são perpétuos. Olhem, pergunte para uma mãe que tem um filho senil, congenitamente assim. Ela ama, mas não compreende por que aquilo acontece, mas debuta amor. Transfere amor e vai retificando aquele conflito que se espelha daquela maneira. Vejam os tratadores que tratam essas crianças de todos os tipos. Qual é a única ferramenta eficaz que existe? Quem que eles aceitam? Perguntem. Somente a bem-querência profunda, o carinho profundo é capaz de tocar essas criaturas. Pesquisem que vocês vão ver a realidade das coisas. Então notem que é isso que transforma os seres. Que vai fazendo que os corações, lento e gradualmente, vão se tornando puros. E que vai fazer com que a terra, como vai ser falado no capítulo da semana que vem, só vai ter criaturas abrandadas e em paz, gerando a sociedade justa. Quando vocês ouvem que nós estamos em transição planetária, que os espíritos que não acompanharam esse processo estão sendo tirados e vão para exílio. Exílio é uma condição transitória. Eles vão para um colégio, para um hospital escola, educador. Vão ser lá os egípcios, vão ser lá as civilizações mesopotâmicas, que vão ter cultura, mas vão ser escravagistas, mas que vão se frustrar dentro do tempo, e com o passar do tempo vão sumir, como sumiram todas essas civilizações pungentes, porque esses espíritos que tinham um cabedal intelectual, mas não moral, da agrura do exílio, que é a figura da perda de paraíso por Adão na Bíblia, aprendem o valor real de todas as coisas. Cumprida a função educativa, retornam
ao seio das suas origens. Vocês querem melhor do que isso? Não há castigo, há educação em prol dos seres que necessitam. Que possamos todos nós que viemos aqui nessa noite e que nos acompanham através da internet, nos unirmos nas pequenas frações das nossas transformações que devem crescer incessantemente, deixando de ser o joio. Para quem não sabe, o joio é uma planta que tem aparência externa igualzinha ao trigo, mas não tem as sementes internas, que é aquilo que é moído e faz a farinha. Então tem aparência, mas não é. Deixemos de ser o joio e possamos nos transformar o trigo que alimenta, renova, mantém e faz crescer. Pensem em vocês que fizerem e vieram aqui. Quando vocês sentarem lá e vai ser dito para vocês, acalmem-se, respirem, relaxem. Se libertem um pouquinho das tensões, nem que seja nesse momento. Criem um campo de recepção interna, de abrandamento, para que essas influenciações que vão chegar até em vocês encontrem um terreno mais rico, mais fértil. E possam criar raízes dentro de vocês, no psiquismo de vocês, nas emoções de vocês, nos pensamentos de vocês, para que vocês se tornem criaturas melhores e mais harmônicas. E se, por exemplo, vocês tiverem, porventura, dificuldades físicas, doenças, e elas não puderem ser curadas nesse momento, porque elas são as melhores condições de educação, aceitem-nas e convivam com elas. Aprendam com elas, porque no final, mesmo que biologicamente a gente na carne não possa ser curado, a morte será a grande libertadora, não nos levando com sequelas de nenhuma ordem. Por isso que a gente vê no fenômeno mediúnico diferença entre os seres. Seres libertos que deixaram, purgaram na carne os seus conflitos e suas dificuldades. Por isso que Jesus, comecei falando nele, vou terminar falando nele, no Sermão do Monte, a multidão aflita que sempre estava atrás dele naquele dia era gigantesca, querendo entender e encontrar soluções para os seus conflitos. Escuta de sua boca, bem-aventurados. Vocês estão na direção do bem, que está matando os conflitos, as fantasias que vocês são portadores. Dói, mas cada vez vai doer menos e um dia deixará de doer. Esse será o dia da libertação. E nós que estivemos aqui nessa noite, vocês que estão na carne, a multidão dos espíritos que é muito maior do que vocês aqui presente hoje, fora da carne, possa efetivamente transformar isso em estado vivo de motivação, de instância, de dificuldade, de testemunho, de si para si e de si para os demais, e tudo vale a pena. E que a vida, no final, é a grande solução. É por isso que a gente pede que vocês partilhem as exposições, para que não apenas pela lucidez, mas por toda a emoção, toda a realidade que a gente encontrou nessa noite aqui, possa chegar a mais pessoas. Pessoal de casa, então, uma boa semana, fiquem em paz, aproveitem, reflitam o máximo possível.